Fabíola Alexandre de Moraes vem de uma carreira de promotor. Ele era promotor em São Paulo, ele foi secretário de Segurança em São Paulo, portanto, ele é acusador, ele é da acusação. Essa é a matéria-prima dele. É, é a área em que ele é especialista. E nesse caso, especificamente, há um viés político nesse julgamento. É inevitável que isso ocorra. Os ministros não residem em Marte. Eles moram no mesmo país que nós estamos morando. E houve uma ultrapolarização da eleição passada, as famílias brasileiras se dividiram, disso resultou uma tentativa de golpe. O Supremo foi atacado, o Supremo está no meio da tentativa de golpe. O prédio do Supremo foi o mais vilipendiado, foi o que mais sofreu danos. Impressionante, o plenário do Supremo foi absolutamente destruído. O armário da toga do Alexandre de Moraes, onde ele guardava a sua toga, o armário foi violado. Pegaram a toga do Alexandre de Moraes, picharam a estátua da justiça defronte do tribunal. É inevitável que um julgamento como esse, com este pano de fundo, tenha um quê de política. Obviamente, de um juiz se exige imparcialidade. Difícil, porém, exigir que os ministros do Supremo julguem este caso com absoluta imparcialidade. Eles estão no meio da encrenca. Eles foram ameaçados também, como disse o Alexandre de Moraes. Se tivesse golpe, hoje o Supremo, se o golpe tivesse sido bem sucedido, o Supremo estava fechado. Ministros poderiam ter sido presos. Houve, nós precisamos realçar aqui, o hacker de Araraquara, ele invadiu o sistema do CNJ para colocar o que lá dentro? Um falso pedido de prisão do Alexandre de Moraes. Era esse o desejo do bolsonarismo. Portanto, é muito difícil você exigir que o Supremo, diante desse quadro, haja com absoluta sobriedade e que, não, é o que é. E, agora, do ponto de vista histórico e do ponto de vista da formação dessa jurisprudência, nós estamos vivendo algo absolutamente novo. E nós precisamos saber lidar com esse novo. O que é essencial, Fabíola, nesse julgamento? É essencial que o Supremo tome uma decisão que sinalize para os brasileiros que a democracia é um valor inegociável, é um valor intransponível e que atentar contra a democracia resulta em algo muito grave que será punido severamente. Então é preciso sinalizar que a pena contra atentados à democracia é uma pena pesada. E é essa a intenção da maioria do Supremo. Se vai ficar nos 17 anos ou não, não sei, mas não será pena leve e a hipótese de absolvição, então, essa é inexistente. Então, esse é o cenário que nós estamos vivendo, Fabíola. Muito difícil exigir que o Supremo, a essa altura, haja com absoluta distanciamento, que olhe isso com o distanciamento de uma escola, de um acadêmico que está diante de um fato a ser analisado. Não, o Supremo está no meio do olho do furacão e está reagindo dessa maneira. E a pena será pesada. A pena imposta a esses réus que estão agora sob julgamento, ela será pesada. A dosimetria nós vamos ver. Eu estou muito curioso para saber o placar quando chegarmos ao final desse julgamento. Não tenho dúvida de que, primeiro, haverá condenação. Não tenho dúvida de que a hipótese de inocentar esses réus é inexistente. E eu não tenho dúvida de que serão penas duras. Agora, o tamanho, cada ministro tem ali a sua consciência, nós vamos ver ao final. E, insisto, se você começa no primeiro réu, com a régua lá no alto, 17 anos, você precisa considerar que virão pela frente, ou pelo menos espera-se que venham pela frente, os julgamentos dos tubarões do golpe. Estamos tratando de uma sardinha aqui, um ex-funcionário da Sabesp, um ex-anônimo que entra para a história como um fanatizado que entrou numa confusão e não sabia o tamanho da confusão que estava se metendo. Outros sabem o tamanho da confusão. Outros, os que instilaram, organizaram, estimularam esse golpe, sabem o tamanho da confusão. Então, se nós estamos começando com a régua alta, temos que considerar que essa régua terá que subir ainda mais quando chegarmos aos tubarões. É.